iremos trabalhar com a disciplina de desenho assistido por computador, o CAD. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula. O nosso roteiro de estudo de hoje vai ser a apresentação da disciplina, certo? Os comandos de iniciação, finalização e edição dentro do AutoCAD. E também iremos ver a entrada de dados. Bem, o AutoCAD, como nós sabemos, é um software, né, que ele veio para revolucionar a maneira de projetar. Essa maneira de projetar, até anos atrás, era algo feito mais de forma manual. Com o passar dos anos, nós podemos ver que houve essa revolução. Essa revolução nada mais é que o surgimento do AutoCAD. O AutoCAD hoje, ele vem para nos ajudar em vários tipos de desenhos técnicos, né? Valendo também para os desenhos que nós vamos exercer dentro de algumas profissões. Nós temos aí, dentro da figura número 1, o conezinho que apresenta o AutoCAD, que ele vem sempre representado por essa figura, certo? Essa tela é a nossa tela inicial dentro do AutoCAD. Essa tela, ela faz com que a gente possa navegar e conhecer todos os comandos. Então, nessa aula, nós iremos ver quais são esses comandos e para que algum desses comandos servem e de que forma eles irão nos auxiliar. Bem, aqui é a nossa tela, né? Nós vamos ter aí vários comandos. Comandos como barra de ferramenta, que essas barras de ferramentas elas serão muito utilizadas. Nós teremos a área de trabalho, teremos a caixa de curso, teremos a indicação do UCS, né? Teremos também o menu de suspensão e a barra de menu. Essas barras de menu, elas fazem com que cada uma dessa barra abra uma aba. E será a partir dessa aba que nós vamos se adentrar dentro de todos os comandos. Para que a gente possa iniciar qualquer desenho, é necessário que a gente conheça o sistema de coordenadas, né? Para que é que serve esse sistema de coordenadas? Para que ele possa nos dar um auxílio, né? Além dele ser um comando de criação, ele vai nos fornecer a posição das medidas. Essas medidas elas vão poder ser inseridas de várias formas, né? Tudo isso dentro das coordenadas, que essas coordenadas são coordenadas que surgem a partir do plano cartesiano tridimensional e ela poderá ocupar vários eixos. Eixos esses que poderão ser o eixo X, o eixo Y ou o eixo Z. E esses eixos fará com que a gente possa iniciar a nossa criação dentro do desenho. Nós vamos ter outros atalhos. O primeiro atalho que nós vamos ter é o menu Brownie. Esse menu é aquele menu que, se a gente olhar bem para ele, a gente vai perceber que é um menu bem parecido com o menu que vem lá do Word, né? Que nós vamos ter o New, que é um novo documento, o Save, que é para você salvar, o Save As, que é para salvar como, dentre outros. Então, essa primeira caixa de ferramentas aí, a gente já conhece ela um pouco e a gente vai estar só relembrando. Por quê? Porque ela funciona basicamente da mesma forma como funciona o Word. Nós também temos os comandos de precisão. Esses comandos de precisão, eles vão estar na aba Quick, certo? Essa aba nós vamos ter, novamente, o comando novo, salvar, salvar como, imprimir, certo? Tudo isso em inglês. Por quê? Porque o AutoCAD, nós utilizamos ele na versão em inglês. Nós temos outros sistemas, né, outras interfaces dentro do AutoCAD. Essa caixinha de ferramenta, ela vai se encontrar lá na parte inferior da nossa tela. Será lá que a gente vai poder encontrar vários comandos que nós vamos utilizar na nossa primeira aula prática.
né? Nós vamos ter o quê? O Model Space. Esse Model Space é aquele modo que indica a área de trabalho. Essa área de trabalho é o quê? É aquela área onde a gente vai realizar o nosso desenho. Essa área de Model Space, ela vai vir acompanhada dos layouts. Esses layouts nós iremos trabalhar quando a gente for enquadrar o nosso trabalho para uma impressão. Essa impressão ela pode ser dividida em várias áreas, né? Nós temos o Quick View, que ele vai permitir ver rapidamente, né, e de maneira fácil vários layouts, como é que está o nosso arquivo. Temos o Quick View, que ele permite ver de que maneira rápida e simultânea existem esses arquivos. Nós vamos ter o PAN. O PAN, ele é muito utilizado. Por quê? Porque ele vai mover, ele vai aumentar e diminuir a área gráfica do nosso trabalho. E nós vamos ter o Zoom. O Zoom, nós também utilizamos muito esse programa. Por quê? Porque é dentro dele que a gente vai dar o zoom no nosso trabalho. A tela do AutoCAD é uma tela bem grande, algo bem expandido. Às vezes a gente perde esse desenho. Então, toda vez que a gente se perder dentro do desenho, a gente dá um zoom. Por quê? Porque aí ele volta totalmente para a área central. Vamos ter o Show Motion, que ele vai permitir criar e produzir animações de vistas salvas. O Annotation Scale estabelece a escala dos objetos de anotação. Por quê? Porque a gente vai trabalhar dentro do AutoCAD com vários tipos de escalas. Essas escalas vão variar de acordo com a proporção do nosso desenho. Nós vamos ter o Annotation Visible, que ele vai mostrar os objetos detalhados em todas as escalas. E o Annotation Auto Scale, ele acrescenta anotações automáticas quando os objetos são alterados. Vamos ter também o Workspace Smithing, que ele alterna os ambientes de trabalho do 2D. E teremos também o Toggle, que ele vai bloquear ou desbloquear as posições das abas que existem dentro do AutoCAD. E temos Clean Screen, que ele remove as abas e os painéis de ferramenta. Dentro da nossa tela, existem vários painéis que nós vamos conhecer um pouco de cada uma. E nós vamos ter também os comandos de precisão. Esses comandos de precisão, eles são muito importantes. Por quê? Porque esses comandos, eles podem ser ativados ou desativados no momento que nós estivermos trabalhando. Isso vai depender de quê? Isso vai depender da atividade que nós vamos estar realizando e a forma pela qual nós vamos utilizar cada um desses comandos. Nós vamos ter o Snap Mode, que ele é um tabulador do cursor, né, da tela. Ele vai selecionar para que possamos desenhar com um pouco mais de precisão, ou seja, o nosso desenho, a nossa linha, ela não vai ficar tão solta. O grid, ele cria uma grade de ponto dentro da nossa tela. Que grade é essa? Essa grade, quando a gente abre o nosso programa, a gente vai ver a nossa tela toda gradeada. Então, a gente pode ou não utilizar o grid. Isso vai depender da atividade que nós vamos estar realizando. Vamos ter o orto. O orto, ele vai fazer com que a gente tenha uma precisão, uma habilidade no nosso método de criação ortogonal. Ou seja, a nossa linha ela vai estar ou na vertical ou na horizontal. Ou seja, ela não vai poder ter uma inclinação dentro da nossa tela quando o nosso orto estiver ativado. Quando eu quiser dar essa inclinação, eu vou ter que desativar o meu orto. Temos o Polar Tank, que é um sistema de ajuste magnético para desenhar em uma certa angulação mais rapidamente, quando eu vou especificar uma angulação. Se eu quero 90 graus, se eu quero 180, então esse comando vai ser utilizado nessa hora. Nós temos também o Object Snap, que é outro sistema magnético,
que ele vai ter pontos de precisão, ou seja, nós vamos ter pontos centrais, vamos ter pontos laterais, isso tudo a gente vai ver nessa aba desse comando, que é muito utilizado. Nós temos ainda o Snap Track, que é essa opção liga e desliga o track, né? Esse track, ele também é de fundamental importância dentro das nossas aulas. E vamos ter o Dynamic, o CS, que ele permite, né, ver no modo tridimensional, embora a gente não utilize no AutoCAD na área de desenho técnico. Quando a gente vai utilizar mais essa fase tridimensional, a gente prefere estar usando um outro recurso, um outro programa, que no caso seria o Revit. Temos ainda o Dynamic Input, que ele vai configurar a opção e mostrar como é que está a nossa área de trabalho. Temos o Line Width, que ele vai permitir ver as espessuras da linha dentro do trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que cada linha dentro do desenho, ela vai significar um tipo de trabalho, né? Então, nós vamos ter espessuras mais grossas, espessuras mais finas, e isso fará com que o nosso trabalho seja realizado de forma correta. E esse comando, ele vai nos mostrar qual é a espessura de cada uma dessas linhas. Temos o Quick, né, que ele ativa a janela, né, das propriedades, ele vai ativar as janelas de formas mais rápidas. Temos o Infer Constraint, que ele vai permitir que você ative e desative o constraint deduzidas, certo? Onde ele vai aplicar as restrições que existem no Snap, tais como o Endpoint, o Midpoint e o Center. E ainda vamos ter o objeto Snap 3D, que é outro sistema magnético, que ele vai definir as precisões em 3D, que nós vamos estar conhecendo, mas nós não vamos utilizá-lo nessa aula. Temos ainda o Show Rider, que ele permite que você ative ou desative a propriedade de transparência, né? Essa propriedade de transparência são objetos que muitas vezes ela vai estar no nosso desenho, mas na hora da nossa impressão ela não vai aparecer. Temos o Selection, que ele permite que você ative ou também desative objetos que estão sobrepostos para seleção. Às vezes nós utilizamos alguns objetos e esses objetos eles podem ou não aparecer na hora da nossa impressão. E nós vamos ter os comandos de iniciação, finalização e edição. Esses comandos eles servem para abrir e fechar um desenho. E ele vai estar no primeiro menu, que é o Files. Então, a partir do Files, nós vamos ter uma aba e essa aba vai aparecer vários comandos, pelo qual nós chamamos os comandos de barra. Né? E esse Files, ele também nos mostra o quê? Que os comandos são comandos que nós vamos que eles serão muito utilizados, certo? E que esses comandos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Outro fator importante são as funções do mouse. O mouse ele será o nosso instrumento de trabalho. Por quê? Porque é através do mouse que nós vamos conseguir manusear e realizar todo o nosso trabalho. Muitas vezes não será necessário nem que a gente utilize barra de atalho, que nós vamos conseguir realizar todo o nosso trabalho a partir do mouse. Então, nós vamos ter do nosso lado esquerdo do mouse, né, o botão de seleção. Esse botão de seleção, ele ativa os comandos que os menus querem, né, e ele seleciona as entidades do desenho. Então, a gente sempre vai estar utilizando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Já do lado direito, nós vamos ter, ele vai servir como o botão Enter, que ele exerce a mesma função no teclado, que é o Enter. E nós também vamos utilizar o Shift mais o Enter, que vai servir como menu do Snap, que é um comando de precisão. Já a barrinha de rolamento, que fica no centro do mouse, é um botão rolante, que ele vai servir para quê? Para que a gente possa dar um zoom
né, na nossa tela, ou seja, aumentar ou diminuir o tamanho do nosso desenho. E nós temos ainda as funções do teclado, que a gente vai utilizar também essas funções, né, que são do F1, F2, o F3. Então, o F1, ele vai servir como um comando de ajuda, né? O F2, ele vai funcionar como texto Windows, que a gente pode ligar e desligar. O F3, o Object Snap, que também a gente pode ligar ou desligar. Esses comandos que a gente está utilizando, nós vamos estar utilizando no teclado, mas eles também existem lá na barrinha, na parte inferior, como eu já mostrei anteriormente. Ou seja, é mais uma forma da gente utilizar os mesmos programas, né, os mesmos comandos, e esses comandos, eles também têm no teclado. Aí nós vamos ter o grid, que ele vai ligar e desligar, o orto, o snap, ou seja, todos aqueles comandos que foram apresentados na tela, nós também vamos encontrá-los no teclado. Isso aí vai depender da melhor maneira que vocês irão escolher para trabalhar cada comando. Nós temos agora a entrada de dados. Essa entrada de dados é o momento inicial do nosso trabalho, né? Que nós vamos encontrá-lo na barrinha Drawing. Nós temos inicialmente o Line. O Line nós vamos encontrar que vai servir para quê? Para a gente fazer a linha do nosso trabalho, né? E aí nós vamos ter o nome e vamos ter o atalho. Ou eu vou lá na parte superior do Draw e clico no Line, ou eu vou utilizar os atalhos. Então, o Line ele vai ser utilizado pela letrinha L, certo? Então, com isso, nós temos duas formas. Ou eu utilizo a minha aba, vou lá na minha aba, na parte superior, e abro essa aba, que nós estamos vendo aqui do nosso lado direito da tela, ou eu pego e apenas digito a letra L, e aí eu vou desenhar a minha linha. Nós vamos ter o arc, vamos ter o circle, que é o círculo, o point, o polyline, o polígono, retângulo, a elipse, o hatch, né, que vai ser as achuras. Ou seja, todos esses comandos, eles estarão dentro da abinha Drawing. E ele vai servir para que a gente possa dar o pontapé inicial na hora do nosso desenho. Nós também vamos ter os programas de modificação. Esses programas de modificação são, né, comandos que vai fazer com que a gente possa dar uma continuidade no nosso desenho. Por exemplo, nós temos o Erase, que ele usa o atalho E, né, que ele vai apagar. Temos o Copy, que vai ser a cópia. O Mirror, que vai ser mirrar, ou seja, você vai reproduzir a mesma imagem do lado. O offset, que o offset a gente pode repetir a imagem em maior ou menor, sendo o seu tamanho. E temos comando move, rotate, que é rotacionar, a escala que a gente vai dar, por quê? Porque a gente trabalha muito a escala dentro do nosso desenho. Então, todos esses comandos, eles vão estar dentro da caixa de dados, estando dentro do Modifique. Como vocês podem ver, do nosso lado direito também vai aparecer cada uma dessas caixas. E nós vamos ter aí também os nossos atalhos. Ou seja, a gente vai escolher qual será a melhor forma da gente utilizar. Se será a partir do nosso atalho ou se a gente vai até a aba do nosso programa. E aí nós vamos ter alguns programas de modificação, né? Que vai ser o Move, que ele vai mover esses objetos. Nós temos o Copy, o Stroke, que ele vai esticar um objeto. Por exemplo, eu fiz um desenho e o meu desenho tem só 50 centímetros. Eu quero aumentá-lo para 80. Então, eu vou estar utilizando esse comando Stroke, que ele vai fazer com que esse desenho aumente. Vamos ter o Rotate, o Mirror, o Scale e o Erase. E aqui nós vamos estar novamente repetindo os mesmos programas, né, que a gente já falou esses comandos anteriormente, dentro do nosso programa.
E aí a gente vai ter o zoom, né? Esse comando zoom e o pan. Que aí a gente pode ver que esse comando zoom, ele vai ser muito utilizado. Por quê? Porque o zoom vai existir vários tipos. Vamos ter o zoom up, que ele vai permitir que você afaste o desenho da sua tela, ou seja, que fique mais distante. Teremos o zoom in, que ele vai aproximar esse desenho. Temos o zoom window, que ele mostra a imagem definida por uma tela indicada pelos pontos da nossa diagonal. Teremos o extend, que mostra a extensão máxima que o desenho pode ocupar na tela. O zoom dynamic, que permite ao usuário definir ou não o tamanho padrão de uma janela. O zoom scale, que vai permitir que o usuário possa aumentar o zoom do desenho, né, de uma forma mais utilizada, ou seja, quando eu coloco a escala. Por quê? Porque o nosso desenho, quando ele é feito, ele ainda está sem uma escala precisa inicialmente. Nós necessitamos colocar a escala desejada dentro do nosso desenho. E temos o Zoom Center, que ele vai especificar o ponto central, né, dentro do nosso desenho. Temos o Zoom All, que ele vai ampliar a intensidade do desenho dentro dos limites. O Zoom Real Time, que no formato Real Time damos um zoom para que a gente possa entrar dentro do desenho em tempo real. O Zoom Previous, que retoma o zoom que foi utilizado no desenho, né? Ou seja, que ele acaba gravando até 10 zooms que foi utilizado anteriormente. E o Zoom Object, que esse tipo de zoom nos pede uma ou mais entidades a serem selecionadas, ou seja, eu posso dar o zoom não apenas em um objeto, eu posso selecionar e dar esse zoom em mais de um objeto. E vamos ter o pan, que ele permite arrastar a tela de visualização do desenho sem modificar a magnitude da sua visualização, certo? Isso com o auxílio do quê? Do mouse. Esse pan a gente vai estar utilizando aquele comandozinho central do mouse, né? Aquela bolinha do mouse que a gente vai poder aumentar e diminuir o nosso pan. E aí a gente vai ter, como eu já falei, o objeto Snap, né? Esse objeto Snap, ele faz com que na hora que a gente estiver fazendo o nosso desenho, a gente possa marcar os nossos pontos de precisão, certo? Existe uma telinha, que essa telinha ela vai nos mostrar aonde é que a gente vai marcar quais são os pontos que a gente quer utilizar no nosso desenho. Nós vamos ter o Edge Point, né, que ele marca o ponto final das linhas, né? O Edge Point, ele vai marcar o ponto médio dessas linhas, que essas podem ser linhas, arcos ou polylines. Nós vamos ter o intersection, que é a interseção de dois objetos, certo? O stencil, que ele vai estender um ponto sobre a extensão de objetos. Vamos ter o center, de círculos e arcos. O quadrante, que ele vai definir os pontos dos polos do círculo, que esses pontos eles podem variar entre 0, 90, 180, 270 graus. Vamos ter a tangente, que vai ser a tangente de círculos ou arcos, e a perpendicular. Aí está a caixinha que eu falei para vocês. Dentro dessa caixinha, se vocês observarem, existem alguns pontos que já estão marcados. Ou seja, para eu realizar o meu desenho, eu vou ver qual é a minha necessidade real, certo? Desses comandos. Então, eu vou marcar o que vai me interessar no momento. Se eu quero marcar só o meio, se eu quero marcar os pontos laterais, o que é que eu vou querer marcar? Por quê? Porque às vezes nós estamos fazendo um desenho e essa marcação pode nos atrapalhar. Então, eu vou ver o tipo de desenho que eu vou realizar e eu vou ver o que é que eu necessito no momento, certo? Então, para que eu possa abrir essa caixinha, eu vou estar utilizando, por exemplo, o F3. O F3, ele vai abrir essa caixa e a gente vai marcar se eu quero o midpoint, se eu quero o endpoint, o que é que eu vou querer, se eu quero tangente, qual será as marcações que eu desejo para o momento, para a realização do meu desenho. E aqui estão as nossas referências bibliográficas,
certo? Os livros, né, alguns artigos que foi utilizada para a elaboração dessa aula. Até mais, bom dia.